Gente, o quanto uma garrafa de água pode ser útil para nos explicar sobre o peso. O que acontece, né? Essa é minha garrafa de água e ela está praticamente sempre aqui comigo, seja no dia a dia ou nas sessões de atendimento. E um belo dia, não sei porquê, eu peguei ela para dar o exemplo para um paciente. E desde então esse exemplo ele é perpetuado assim nas sessões. Acho que todo paciente meu já viu a garrafa, né? Seja eu bebendo a água da garrafa ou usando ela para explicar. E ela vira um ícone, né? Adorei que uma paciente falou que era um ícone, então falei, vamos lá. Vamos usar, né? Já que ela virou um ícone, por que não aproveitar e compartilhar com outras pessoas sobre isso? Pois bem, o que acontece? Como que uma garrafa é útil para explicar sobre o peso, né? Peso, aqui eu tô falando daquele peso da balança, né? Quando a gente sobe na balança e vê aquele número e, oh meu Deus, aquele número, né? Mil e uma questões estão relacionadas com isso. Mas essa garrafa ela é muito útil quando a gente entra no assunto de o quanto o peso da balança diz, ou melhor, o que o peso da balança ele diz, né? Bom, o que acontece quando eu subo numa balança? Ah, ela vai me dar o meu peso. E aí é o momento que entra a nossa amiga, né? Se eu colocar essa garrafa de água numa balança, a balança vai me dar o peso que essa garrafa de água tem, né? A balança não me diz quanto desse peso é a água que tá aqui dentro. A balança não me diz o quanto desse peso é o vidro da garrafa. E também não me diz o quanto é esse plastiquinho aqui, essa borrachinha, né? E o que acontece quando a gente sobe na balança? Ele dá um número. A balança não diz o quanto daquilo é água, o quanto é músculo, o quanto é osso, o quanto às vezes é, sei lá, menina, cocô, né? Tô pesando no fim do dia, comi, não fui ao banheiro ainda, né? Várias questões que a balança não diz. Então, o quanto aquele número da balança ele importa, né? Ah, então Mariana tá falando que joga a balança fora, menina, esquece disso. Não, não é bem assim, né? Existe um caminho do meio. Não é para ficar maluca e maluco com a balança, mas também é entender que, olha, é um número, ele pode ser um dos parâmetros, mas também existem vários, né? E assim como acontece quando eu coloco a balança, assim como acontece quando eu coloco a garrafa em cima da balança e ela não me diz quanto é água, quanto é vidro e quanto é borracha, a balança não me diz, né? Nem da própria composição corporal, o quanto que é cada uma daquelas coisinhas, e também não me diz muita coisa, né? Porque eu não sou só um peso, um número perdido por aí. Eu sou muitas coisas. E, bom, era isso que eu queria compartilhar, porque esses dias a minha garrafinha virou um ícone, né? Pacientes falando, é tipo o exemplo da garrafa que você dá. Eu falei, pois bem, por que não compartilhar o exemplo da garrafa, né? Quem sabe pode ser útil também para outras pessoas. E era isso.